Você provavelmente já assistiu, ou se não assistiu, pelo menos ouviu falar da série Breaking Bad, um dos grandes sucessos aí da chamada Era de Ouro da televisão. O nosso convidado de hoje, ele fez um caminho que é quase o oposto daquele do Walter White, para quem assistiu, que é o personagem central do Breaking Bad, que vai ficando ruim, vai ficando mal ao longo da série. O nosso convidado de hoje é o Paulo Camargo, que ocupou várias posições importantes. Acho que a mais visível delas foi de CEO do McDonald's aqui no Brasil. E a gente batizou esse episódio de Breaking Good, porque ele conta, e ele vai contar pra gente nesse episódio, que a trajetória dele vem de uma disciplina que ele começa a adquirir no exército, então com um estilo mais duro, e ao longo do tempo ele vem mudando o estilo, suavizando o estilo e ficando não bonzinho. Ele vai dizer que detesta a ideia do executivo bonzinho, mas ele vai ficando mais humano. Mais ou menos isso, Salvador? É mais ou menos isso. E ele contou pra gente nesse papo um pouco da história que ele documentou, né? Que ele, no livro Seja o Líder que Você Gostaria de Ter como Chefe, que está em todas as livrarias, está na Amazon, né? Que vem sendo hoje um dos livros best-seller que a gente aqui recomenda bastante. Mas você que está nos assistindo e que trabalha em área de RH, áreas relacionadas a RH, espere até o final, porque o Paulo conta, o Paulo foi CEO da Zamp, foi CEO de várias organizações grandes, do McDonald's, quer dizer, um cara com muita experiência, ele conta o que ele espera do RH e o que é o RH ideal. Então, se você esperar até o final, né, estiver com a gente aí até o final do programa, vai saber qual é a receita do RH ideal. Tá começando então mais um episódio do nosso podcast, Work in Progress, que é um oferecimento de LG Lugar de Gente, de Stay e Previdência, com apoio de iFood Benefício. O episódio de hoje chama Breaking Good e o nosso convidado é o Paulo Camargo. Paulo, antes de mais nada, super obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer enorme te receber aqui. A gente batizou esse episódio de Breaking Good, que quase todo mundo deve ter assistido a série Breaking Bad. A gente já conversou aqui, os três assistimos a série. A série, para quem não conhece, tem a história do Walter White, que era um sujeito decente, professor de química. Aí ele tem um diagnóstico de câncer terminal e ele se envolve com metanfetamina, começa a produzir metanfetamina porque ele era um químico, e aí ele vai ficando ruim, né, que é o Breaking Bad. E eu conheço a sua trajetória, eu li seu livro e eu fiquei com a sensação de que você é um caso de Breaking Good. Não porque você não fosse um cara decente na largada, mas porque você fez uma carreira talvez um pouco diferente do usual. A gente tem muitas trajetórias de executivos e executivas que começam como muito boa gente e aí para subir na chamada ladeira corporativa vão ficando mais duras, né? Vão se endurecendo, vão dando umas cotoveladas no caminho e acabam às vezes até adquirindo um estilo muito, muito duro. E eu conhecendo um pouco da sua história, tenho a sensação de que você fez uma trajetória talvez um pouco diferente, desde a maneira como você teve seus modelos, seus primeiros chefes, alguns deles eu sei que eram bem linha dura, e talvez você também tenha moldado o seu estilo de uma maneira mais leve com o passar do tempo, talvez por entender a importância disso para o seu estilo. Te pergunto, isso tudo que eu estou falando faz sentido para você? Você se identifica um pouco com essa narrativa que eu, em poucas linhas, tentei fazer aqui? Faz todo sentido. Mas primeiro deixa eu agradecer a Alexandre, Salvador, né? Prazer tê-lo Salvador aqui. Eu já ouvia falar muito, mas não tinha conhecido ainda. É uma oportunidade tremenda aí de bater um papo com vocês e contar essas histórias, esses causos. Né? A gente vai ficando velho. Isso. E a gente vai tendo histórias para contar. Mas eu posso começar de uma maneira diferente, como você quiser, no protocolo? Eu vou usar aqui um trecho do meu livro, e que inclusive nas minhas mídias sociais, especialmente no Instagram, ele foi o vídeo mais visto, foi o primeiro vídeo que eu fiz que passou de 1 milhão de visualizações, assim, que começa mais ou menos assim, mas está respondendo sua pergunta. Tá bom. Aos chefes que me fizeram jurar que eu nunca seria como eles, vocês foram, sem saber, os meus melhores professores. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que você está falando. Realmente, eu fui melhorando, né? Ainda tenho muito para melhorar, mas eu fui melhorando ao longo do tempo, percebendo especialmente... Primeiro, eu comecei no Exército.
E no Exército, primeiro comecei lá com meu pai, um negócio pequeno na cidade de Barueri, aqui na periferia de São Paulo. Meio que o faxineiro, depois o balconista. E meu pai foi o meu grande professor sobre o que realmente é liderar. Eu demorei para entender isso, tá? Depois eu tive chefes, inclusive no Exército. Eu fiquei 5 anos no Exército, fui oficial do Exército, fiz CPOR aqui em São Paulo, no período da faculdade. Foi uma experiência maravilhosa, mas a verdade é que tive bons e maus chefes, né? Tive chefes e tive líderes, né? E essa diferenciação é o que eu busco trazer no livro. Aliás, vamos falar primeiro do livro, né? Vamos mostrar aqui o livro. Vamos lá. Mostrar para quem está vendo e vamos explicar para quem está só ouvindo. Seja o líder que você gostaria de ter como chefe, né? Salvador, você sabe que esse título deu um trabalho danado? Primeiro, eu estou celebrando aqui, recebi essa semana, estou trazendo para vocês aqui, o Alexandre já tinha, o Salvador, vou deixar aqui uma cópia autografada, por favor. E ele já leva, já é a 2ª edição, né? Foi o livro mais vendido por algumas semanas aí, nos rankings brasileiros, aí da Veja, que legal. Até esqueci, Publishing News, e já tem o selinho best-seller. Que legal, né? Coisa maravilhosa. E o livro, ele basicamente conta essa história do cara que vai ficando melhor. Alexandre, você matou a pau, né? E quando a gente escreve o livro, a gente escreve por diferentes razões, né? E estava num projeto, a editora Gente, algum tempo atrás, me viu numa palestra e falou, cara, tem que escrever um livro. E me contratou para escrever um livro, e quando você faz isso, você conhece bem, você tem prazos para cumprir, que eu fico quebrando todos, não conseguia entregar, e mudava de empresa e tal, mas esse ano eu saí da Zamp, que foi a minha última empresa, né, como CEO, e falei, agora vamos fechar esse negócio. Em março estava pronto, aí tem toda a parte de preparação, mas eu lembro de uma discussão profunda, voltando no título que você provocou, Salvador, porque o título era outro originalmente, né? Qual era? Não posso falar, porque a editora me proibiu de falar. Mas era outro título. Pô, a gente tá esperando simples, esse furo de reportagem, né? O Alê fica sempre atrás de um furo de reportagem, né? E eu atento para não cair nessa. A gente foi treinado. Então só a gente aqui, né? Só entre nós. Eu fiz o Media Training umas 5 vezes já. E aí, numa conversa que eu estava tendo com o Roberto Cheniachik, meu grande mestre lá, e Roseli, que é a irmã dele, que é a diretora-geral da editora, essa aqui era a ideia criativa, né? A ideia que mantém todo o racional do livro. E no final a gente falou, sabe o quê? Cara, dá para ser o título. E aí tinha uma dificuldade, obviamente, porque ele é longo. Seja o líder que você gostaria de ter como chefe. Mas é muito reflexivo, é muito provocativo. Sem né? dúvida. E a gente achou uma maneira legal aqui de usar essas palavras, então entrou bem e eu tô super feliz aí, porque tá mudando um pouco a minha vida. Hoje já estou sendo chamado a todo momento pela televisão para falar sobre isso. Legal. E a gente sempre trabalha pensando que está fazendo a coisa certa, mas não tem certeza. Claro. E acho que o livro está dizendo que sim. Né? Claro. Deixa eu pegar uma coisa que você falou aqui, e eu tenho oportunidade de te conhecer há algum tempo, a gente conversou algumas vezes, mas eu não me lembrava, por exemplo, da sua passagem pelo Exército. Não sei se as pessoas que te conhecem sabem disso. E voltando um pouco à ideia do Breaking Good, né? Exército, você falou que a sua experiência foi maravilhosa de 5 anos, mas a visão que um civil como eu tenho, e acho que a maioria das pessoas tem, é de um ambiente muito duro, muito rígido, tão hierárquico quanto possível. Então, voltando um pouco àquela ideia do Breaking Good, e talvez até dando uma oportunidade de você contar um pouco da sua trajetória, essa experiência do Exército, ela de alguma maneira ajuda a entender o Paulo Camargo, que foi CEO do McDonald's? Ajuda. Eu não tenho nenhuma dúvida. O Exército é o primeiro turning point. É aquele que me mostra que a minha infância humilde, na periferia de Carapicuíba ali, 6 filhos, eu era o caçula, meus irmãos, nenhum deles teve a oportunidade de fazer uma faculdade, por exemplo. Eu fiz MBA fora, quer dizer, mas tive que passar pelo Exército para isso acontecer. Porque eu saio de Carapicuíba e cara, acordava 4 da manhã para chegar lá 7h30 pronto no quartel. Para chegar pronto no quartel, todo dia tem a formação, né? Então tem, sem dúvida nenhuma, o militarismo ele passa pela base do militarismo, independente das forças, pode ser marinha, exército, aeronáutico, passa por hierarquia e disciplina. Essas são as bases, né? E isso é muito importante para que seja assim. Para a vida, né? Para a vida, aí é que entra, porque
naquele momento que eu entro meio sem querer estar lá, né, mas serviço militar obrigatório, percebo, cara, isso aqui é uma tremenda oportunidade para mim. E pra você ter uma ideia, eu entro no meu curso como primeiro colocado e começo a perceber que ainda que eu queria ter comido uns todinhos, uns Yakuts que eu não tive na minha infância, porque eu não tinha dinheiro, porque o perrengue não permitia, eu tinha um potencial que eu não percebia que existia, né? Naquela época, por exemplo, só falava português, né? E eu tive a felicidade de ter chefes, eu conto essa história do meu primeiro grande líder, o Coronel Briones, que me dava uma atenção tremenda, foi o cara que insistiu, vai viajar para a Europa, vai conhecer, fica lá 30 dias, te dou mais 10 dias de férias. Então eu tive o estímulo, não só no Exército, mas em diferentes organizações, tive a sorte de ter chefes que me deram a oportunidade. Mas, sem dúvida, passa por uma instituição militar que tem a hierarquia de disciplina como prioridade. Mas, mais do que isso, é uma grande escola de liderança, é uma grande escola de processo, é uma grande escola de planejar para fazer bem feito e fazer uma vez só. E isso é McDonald's. Eu trabalho em diferentes empresas do setor de alimentação. Eu trabalho em 8 das grandes. Muitas, né? McDonald's, Pizza Hut, KFC, Taco Bell, Starbucks, Subway... vou esquecer aqui de alguma coisa. Popeyes e Burger King. Eu acho que foram as 8. Mas o McDonald's é diferente. Eu tenho que admitir, conhecendo as cozinhas de cada uma delas, tendo sido treinado e conhecer Howard Schultz do Starbucks, por exemplo. Mas o McDonald's tem um processo diferente. E o objetivo é esse. Planejar para fazer bem feito, para fazer uma vez só. É mais ou menos isso. Isso tem muito a ver com o Exército. E, Paulo, essa reflexão que você faz hoje, que aqueles 5 anos foram muito legais para você, provavelmente naqueles 5 anos talvez não foram, né? Assim, teve vários momentos de dúvida, né? Quer dizer, essa reflexão também vem no conceito do Breaking Bad, né? Quer dizer, vai vindo com a maturidade. Falei, nossa, mas aquilo lá para mim foi muito importante. Talvez naquela época eu não dei tanto valor. No meu caso foi o esporte, né? Assim, essa disciplina, né? O acordar cedo, o trabalhar em grupo. Qual era a modalidade? Pelo meu tamanho, adivinha. Não era basquete. É basquete, cara. Claro. Você tá de brincadeira. Eu vou querer escolher uma coisa fácil. É sério? Basquete. Eu vou querer o quê? Basquete. Eu queria uma coisa complicada, entendeu? Armador, né? Armador. Né? Então, na época do bullying, né? Era anão, toco, entendeu? Pintor de rodapé. Na época que o bullying era não só permitido, como incentivado, né? Felizmente não é mais. Mas eu me lembro, assim, hoje eu olho para trás, eu falei, caramba, eu aprendi tanto, foi tão importante isso, e eu dou muito valor. Mas o que você falaria para aquele Paulo, né, nos momentos difíceis, né? Porque esse foi um momento muito importante para você, né? Quando você olha para trás, né? Eu falei, cara, na época talvez teve coisas que eu não percebi que foram tão boas, eram duras, mas hoje eu valorizo muito. Eu fui punido, por exemplo. Né? Fui punido 3 vezes, especialmente por chegar atrasado. Mas tinha esse problema da porra do trem que saía lá. Aqui pode falar palavrão? Que Opa, de vez em quando saem umas palavras. Cara, como tem carioca, porra pra carioca é vírgula. Então, vírgula. Enfim, Mas saía, às vezes eu chegava atrasado e era punido, e isso me deixava puto da vida, né? Sem dúvida nenhuma. Mas também tinha tudo a ver com entender, cara, se tava todo mundo lá, você tinha que estar lá. Independente, se chegasse antes, aí a meia hora antes. Ou seja, teve de tudo. Teve uma vez que eu vacilei lá e era aquele relógio digital e acabou a força, acabou a energia elétrica. Puta, aí ferrou, cara. Porque não acordei, né? E nesse caso, quando cheguei lá e tive uma conversa com o tenente, né? Que era... Depois eu fui tenente, mas naquela época eu me reportava a ele. E ele falou assim, e por que você não colocou um despertador mecânico? Você tem que sempre ter um plano B. Cara, aprendi mais uma. Né? Opa, plano B. Never give up. Sempre tem um plano B. Seja preparado. Né? É isso aí. Muito legal. Muito legal. O seu livro, e eu li com atenção o seu livro, eu diria que ele não é um livro de cases, ele é um livro de causos, como você bem falou. E tem vários personagens interessantes que você conta, pessoas que trabalharam contigo e que de alguma maneira marcaram sua trajetória. Eu anotei alguns aqui, e algumas. Então, tem um capítulo em que você fala dos executantes. Aí você pode até explicar o que você quer dizer com os executantes, mas tem 2 histórias que eu gostei muito. Uma delas é a da Maria Calvo, da época que você liderou a Iron Mountain, na Espanha, se eu não estou enganado. Maria Calvo. Calvo. Conta, por favor, a história da Maria Calvo, se você achar que é um bom caos aqui pra gente. Não, eu acho que é sensacional a história da Maria, grande amiga minha. Tá ainda na Iron Mountain, interessante.
Mas eu preciso primeiro talvez fazer um enunciado aí do que é os executantes. Tá bom. Então, um dos capítulos do livro, e é um dos ensinamentos, quando eu levo para a palestra, eu falo esse ensinamento número, não lembro se é o 4º ou 5º, nunca se esqueça dos executantes. E por que eu falo disso? Eu, como comentei, eu tive bons líderes. O maior deles foi meu pai, seu Pedro, que me ensinou pra caralho, rapaz. Eu só entender depois o que ele tava me ensinando, mas eu entendi, seu Pedro. Ele tá lá em cima, mas ele me escuta. E eu tive grandes professores, né? Eu acho que 2 deles marcaram muito a minha vida. Um deles em HBS, Bill George, que escreveu The Authentic Leadership, que é onde eu me inspiro. Quer dizer o que? O HBS? Harvard Business School. Perfeito. Harvard. E a liderança autêntica, né? A liderança autêntica, foi CEO de uma grande empresa, esqueci o nome dela agora, da área de saúde. Aí foi meu professor, fiquei o dia inteiro com ele, né? E o outro, num curso para board members em Wharton, The Boards That Lead, chamou com o Rancharan. E o Rancharan, cara, ficar com esse cara 4 dias lá foi sensacional, né? Durou mais tempo, mas com ele foram 4 dias. E numa das conversas, eu explicava para ele o quanto o livro dele, a cadeia de valor de Porter, a gente discutia tudo isso, e a discussão era estratégia versus execução, estratégia versus execução. E ele basicamente dizia, né? O livro Execução que ele escreveu, ele fala que 2/3 das empresas falham na sua estratégia. Mas não porque tem uma estratégia ruim, e sim porque os executantes não compraram a estratégia, não compreenderam a estratégia. O que é onde você quer chegar. É o resultado que você quer. A venda tem que aumentar tanto, ganhar X de market share. O como é o processo, a metodologia que você vai usar para fazer isso acontecer. Né? As reuniões vão acontecer assim, vamos ter tais ferramentas, sei lá, vamos usar diagrama de Chicago, a PDCA, esse é o como. Agora, o porquê. O porquê as pessoas farão o que você está pedindo para elas fazerem. Por que elas vão compartilhar o seu sonho? E aí é que entra a questão do executante. Dar atenção às Marias Calvos permite que você realmente compreenda que essa pessoa, mais do que um colaborador, e cuidado, se o chama de colaborador, eu gosto de brincar com isso com o pessoal de recursos humanos. Isso. É porque ele quer colaborar. Claro. Ele não é tonto, não. Se ele ouviu isso... Semântica é importante, né? Então, deixa ele colaborar. Se não deixar... Então, e a Maria Calvo é um bom exemplo do que a gente olhou para ela como ser humano, né? Que tem sonhos, tem medos. Olha que interessante. Quem é a Maria Calvo? Maria Calvo, vamos lá. Estava na Espanha. Foi a primeira posição que eu assumi como CEO. Eu trabalhei 7 anos na Iron Mountain, que é uma empresa business to business. Ela oferece soluções de proteção de informação, especialmente para o mercado financeiro, mas qualquer empresa pode usar. Eu tinha feito um bom trabalho no Brasil e e um bom trabalho é quadruplicar o faturamento em 4 anos. Então foi bom mesmo. Foi para a Espanha e chegou lá, passou alguns meses, a área de marketing precisava de uma reestruturação. Abrimos uma posição para head de marketing que se reportava ao diretor comercial. E logo me chamaram para participar do processo, porque a posição era importante. Eu entrevistei alguns candidatos e escolhemos Maria Calvo. Né? E já tinha passado 1 ou 2 semanas do processo de decisão. De repente entra na minha sala a diretora de recursos humanos e também o diretor comercial, meio que parece que discordando de alguma coisa, né? Eu percebi que estava meio tenso o clima. E basicamente, tentando resumir, Alexandre, o diretor fala assim: nós tenderemos a contratar uma outra pessoa, não mais a Maria Calvo. Eu fiquei olhando e falei, não estou entendendo o que está acontecendo. A diretora, um pouco nervosa, dizia assim: Paulo, isso não pode acontecer. Ela nos ligou, vou explicar para você. Ela nos ligou, depois de aprovada já, dizendo: olha, tem algo que eu não falei, porque eu também não sabia, acabei de fazer o teste de gravidez ontem e soube que estou grávida. Então, se isso for um problema, vocês tomem a decisão que vocês têm que tomar. Eu olhei para o diretor de novo, ele olhou para mim e falou assim: Paulo, eu não posso ficar sem essa posição. Você está me cobrando venda, não sei o que, não sei o que. Falei assim, gente, vamos pensar um pouquinho no que está acontecendo. Maria Calvo não tinha nenhuma obrigação de nos avisar. Isso, né? Exatamente. Então, não vou falar o nome dele aqui, mas diretor comercial. Maria Calvo já é colaboradora da Iron Mountain da Espanha. Eu falaria uma coisa, essa é que é a pessoa que eu quero, né? Maria essa que eu quero. Porque, Salvador. se você pensa no
no longo prazo e tal. Falei, Maria esse tipo Calvo de foi a postura melhor colaboradora Imagino. que eu tive na Aeromoto da Espanha. E Maria Calvo fazia questão de contar essa história para todo mundo. Claro, que o efeito multiplicador disso O Halo muito Effect, grande. exatamente. O efeito halo disso tem para a organização absurdo, foi tremendo. Imagina. Então, cuidar da Maria Calvo permitiu que a gente mostrasse para aquela organização qual era a cultura que a gente estava implementando. Essa história é uma história de uma pessoa, né? E você liderou empresas com dezenas de milhares de pessoas. McDonald's, se não estou enganado, cerca de 60 mil pessoas. Uhum. E eu sei que tem gente que olha para histórias desse tipo e tem duas perguntas maliciosas. Uma pô, faz sentido ser bonzinho assim, quando na verdade o que todo mundo está querendo é o resultado financeiro, como se houvesse uma dicotomia entre uma gestão mais humana e o resultado financeiro. E a outra questão que você já deve ter ouvido muitas vezes é, pô, mas você está falando de uma pessoa, que diferença faz você cuidar de uma pessoa dentro de um universo tão grande? Como é que você lida com esse tipo de pergunta que no fundo embute uma crítica ao teu estilo? Primeiro tô olhando minha Bíblia aqui, né? Isso, pegando a cola, né? Então, Para quem está só ouvindo, ele está pegando o próprio livro dele. O livro do capítulo 5 é Nunca se esqueça dos executantes. E no capítulo 4, a gente fala de não seja complacente. Então, primeiro, quero deixar bem claro que chefe bonzinho nem fudendo. Chefe bonzinho não funciona. Português, claro, palavra técnica. O Carioca falou que pode falar, Pode, agora liberou geral. Liberou. Depois minha esposa vai me chamar a atenção quando eu chegar em casa, mas eu me coisa de castigo lá. E o pessoal do Media Training, que você não pode contar o nome do livro que ia ser, vai reclamar contigo. Vai reclamar também. Mas se for falar uma coisa, eu sempre... esses dias me fizeram uma pergunta, eu estava fazendo uma palestra, eu estava lá com o CEO do iFood, e ele perguntou assim... Paulo, você falou aí sobre decisões, você gosta de pesquisa, de números, é para tomar decisões certas, né? Mas se você tiver que escolher entre instinto ou pesquisa, o que você prefere? Instinto. E é verdade, né? Então, eu arrisco às vezes, normalmente dá certo. 99%. Você falou, instintivamente, instinto. Instintivamente, falar esses palavrões aqui acho que vai pegar bem. Não vai ser ruim, não. Até porque fica mais coloquial. Bonzinho nem fudendo. O chefe bonzinho não funciona. Ele é a pior coisa que pode ter para a organização, para a equipe dele, né? Então, ele vai ter que sim dar oportunidades para as pessoas, vai ter que retreinar as pessoas. Primeiro tem que contratar, mas... Se não deu certo, a pessoa precisa de um retreinamento, ou precisa de uma oportunidade de uma nova área, isso faz sentido. Mas se não, nenhuma dessas opções existe mais, porque já foram dadas, ele tem que demitir essa pessoa, porque os outros estão olhando para ele. Então, eu dou esse exemplo, porque o chefe bonzinho, ele vai prejudicar a sua organização e o seu fluxo de caixa. Então, não deveria ser. Volto, então... Desculpa. Você, portanto, jamais gostaria de ser lembrado como um chefe bonzinho, como um CEO bonzinho. Que palavra você escolheria para quando eu falo o Paulo é um executivo? O Paulo é humano. Liderar é humano. E isso permite que você erre, inclusive. E eu erro pra caramba, tá? Mas a intenção é mais importante ainda. E as pessoas percebem as suas intenções. Então, o humano é respeitar as pessoas. Por exemplo, eu brinquei com os palavrões aqui, mas não deveriam ser usados numa conversa em que você percebe que você nem tem essa intimidade com a pessoa. Respeitar a unicidade do ser humano, para mim é algo divino, inclusive, que faz cada dia eu acreditar mais no cara lá de cima, porque é alguma coisa muito especial. E se você é único, eu preciso realmente entender quem você é para usar as palavras certas, para inclusive atingir o seu máximo potencial. Então, entre vocês dois que estão na minha frente aqui, eu estou tentando observar como é que vocês são para saber como é que eu vou lidar com esse fulano e ciclano. E essa é a função do líder. Ou seja, que a pior coisa que eu já ouvi na minha vida é que eu deveria tratar as pessoas da mesma forma. Isso é um absurdo. Porque para elas se sentirem igualmente tratadas, elas têm que ser diferentemente tratadas. É uma coisa meio doida, mas é assim. Claro, E, né? até falando, queria te ouvir o seguinte, você deve ter gerenciado diversas equipes, né? Tomado decisões difíceis, principalmente em varejo, né? Quer dizer, uma coisa muito dinâmica. Uma vez eu também fiz um curso em Harvard, né? Quando você fala em Harvard já fica uma coisa meio, parece sério, né? Mas o professor falou um negócio que me marcou muito, que ele plotou assim, gosta muito daqueles quadrantes, né? Que na vertical era performance, né? Baixa e alta, na horizontal, aderência de valores. E ele falando, falei, poxa, se você tem alta performance
e alta aderência de valores, isso aqui são seus unicórnios, é fácil também identificar e tal, não sei o quê. Mas geralmente a gente gasta mais tempo com os quadrantes. Não com o quadrante baixo. E baixo você talvez nem entra na companhia. Mas são com os outros 2 quadrantes, que é alguém que tem uma alta aderência à cultura e valores, mas baixa performance. E aí eles botaram, esse aqui é o quadrante dos good guys. Né? O cara legal, bacana, mas não entrega. E o outro que é o problema, que é o cara que entrega, mas claramente destrói valor ou não tem uma aderência à cultura. E ele falando, poxa, quando você monta esse quadrante, às vezes a gente gasta mais tempo com esses 2 quadrantes, né? Principalmente com esse aqui, né? Que é o cara que entrega, e às vezes a gente esquece o de alta performance e alta aderência, porque a gente toma como take for granted, né? A gente gasta pouca energia. Você se reconhece, você já vê esses personagens nos seus times, e como é que você lida com esses, como é que você lidou com esses 2 quadrantes? Você sabe que você me fez lembrar uma conversa recente que eu tive com o Basaglia, né? Conta quem é o Basaglia. Basaglia é uma doce figura, né? É presidente da Michael Page. Michael Page, Red Hunter, inclusive tem um podcast. Sim, e me convidou muito bacana. E a gente estava falando sobre isso. E ele define algo parecido, mas eu adoro esses quadrantes também, né? E a gente falava sobre o que é performance. E o Basaglia colocou na minha cabeça de um outro jeito, mas é parecido, o objetivo é o mesmo. É a combinação de resultados mais comportamento, que está dentro dessa aderência aos valores. Então, se o cara só entrega... Porque você fala assim, o que é performance? Resultado? Não. A definição que ele coloca de performance, que eu adorei, é resultados mais comportamento. Porque se é só resultado, é resultado. Se é só comportamento, também não te leva a lugar nenhum, porque isso não mantém a empresa de pé. As 2 coisas definem performance. E eu acho que quando você encontra um indivíduo... E já aconteceu, já vi isso, né? De chegar numa empresa, não sei o que, vem reclamação, vem assédio, vem denunciado no 0800 da empresa e tal, e alguém vem e fala assim, não, mas o cara é o maior vendedor que eu tenho. Cara, isso não é sustentável. Você teve que tomar essas decisões? Claro, não, e não tem muita vontade. Aliás, por isso que eu falei que isso é bonzinho. Reestruturar, trocar diretor, isso aí tem que fazer, né? Até para oxigenar a empresa, às vezes as pessoas já fizeram a sua tarefa e está na hora de mudar. Então, nesse caso aí, eu tenho clareza, né? Ele vai destruir o resto da organização e, por consequência, não é sustentável. E uma das funções dos líderes, especialmente do CEO, é garantir a perenidade da organização. Então, se tem algo que está indo contra a perenidade da organização, ainda que garanta os resultados do trimestre, isso não pode ser mantido, né? Mas eu quero responder do Alexandre lá, que eu não esqueci, não. Aquela dos... Que adianta ser... Que importância tem uma pessoa dentro de um universo de, sei lá, dezenas de... Porque essa é muito legal, porque o Alexandre me fez lembrar, era uma pergunta recorrente em todas as empresas, mas especialmente no McDonald's, por conta 60 mil funcionários, né? 60 mil colaboradores do lado de dentro do balcão, cuidando e servindo 2 milhões de clientes por dia. Não, você era o prefeito. Tem muita cidade que não tem 60 mil. Eu tenho uma casa em São Roque que eu acho que tem 60 mil. Né? A cidade inteira de São Roque tem 60 mil. Mas não esquece que do outro lado tem 2 milhões de pessoas por disso, dia. Né? Por passando dia. Pelas lojas. Né? Então, eu brincava que o meu papel era primeiro alinhar os valores dessas pessoas. Tem tudo a ver com o que você estava comentando, essa aderência. E a outra era garantir que eles tinham as ferramentas para executar aquilo que a gente desenhou na estratégia. Mas a pergunta que vinha de jornalistas, e era muito recorrente, é como é liderar uma organização de 60 mil pessoas? Né? E a brincadeira que eu fazia no início era assim, eu não sei. E eles riam assim. O repórter que fez a pergunta ficava meio sem jeito, né? Que caramba. O cara entendeu a pergunta, né? E aí eu brincava, calma, entrevistando a pessoa errada. Tá me enganando. Esse cara tá perdido, não sabe o que, né? Aí eu esperava, mas calma, vou responder. O que eu tô dizendo para você é o seguinte: eu não sei, porque quando eu falo com alguém, quando eu falo com o Alexandre, eu esqueço dos outros 59.999 e me concentro no Alexandre. Porque empatia, diferente do que diz o Google, o ChatGPT, o dicionário, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, que eu não sei se isso é possível, mas é sim respeitar o outro. Entender que o outro é o outro e você tem muito a aprender com ele. Essa unicidade, entender para saber como é que você vai trocar com ele. Para que haja conexão, primeiro tem que ter autenticidade, confiança e conexão. E aí,
eu às vezes, quando dava tempo, dependendo da entrevista, eu contava uma história. Vou contar uma história pra você. Né? Porque você pode achar que não faz sentido. Você em mais 59.999. Primeiro, eu tô dando um exemplo para essas pessoas. claro. E quando eu faço isso, eu transformo ele em outros líderes e matricialmente, através de progressão geométrica, eu vou chegar nos 60 mil e rapidinho. Claro. Mas mais do que isso, eu vou contar uma Porque história para essa você. pessoa fala, pô, eu conversei com o Paulo, você não sabe o que aconteceu, né? Isso aí vai ser o efeito halo, né? Efeito halo, né? E isso é fantástico, né? E aí, para ficar claro, eu dizia assim, mas mesmo que não fosse, que não chegasse na 59.999, eu vou contar uma história para você. Tem um livro que eu li, que se chama, eu gosto mais do título em espanhol, ainda que a origem seja americana, né? E o título em espanhol, que conta os causos, Chocolate Caliente para el Alma. Né? Chocolate quente para alma. Para a alma, que em inglês, e acho que em português também, é Chicken Soup for the Soul, ou seja, sim. canja de galinha Canja de galinha para alma. Chocolate mais gostoso. É muito melhor. Eu acho que em hispano, os hispanos foram mais safos aí e colocaram um título melhor. E a verdade é que no frio, tudo isso tem tudo a ver com você ler esse livro. Claro. E uma das histórias que conta é de uma pessoa que está caminhando numa praia depois de uma maré alta e ele observa que tem milhares e provavelmente milhões de estrelas do mar na areia, né? E ele vê um menino que se abaixa, pega uma estrela e devolve para o mar. Mais uma vez se abaixa, pega uma estrela e devolve para o mar. E de repente ele interrompe o menino e fala assim, por que você está fazendo isso? Não vai fazer diferença nenhuma. Existem milhões de estrelas espalhadas por quilômetros de areia aqui. O menino dá um sorriso para ele, abaixa de novo, pega mais uma estrela e joga para a água. E já emenda. Para essa estrela vai fazer toda a diferença. E acho que é por aí. Muito bom. Você tem um outro personagem entre os causos que você conta no livro, que é o Maurício. E tem duas histórias dele no livro, pelo menos duas eu me lembro, mas a mais tocante para mim é uma em que ele quase recusa uma promoção. Você pode contar essa história? Posso. Maurício foi um grande professor para mim. Sabe esse lance de mentoria reversa? Né? Sem ter o programa. Depois a gente teve o programa lá também. Naturalmente ele me ensinou muito. E a história é a seguinte. Uma das gerentes de RH, bastante sênior, está lá até hoje, uma grande amiga, me ajudou muito também. Ela veio até a minha sala e me contou, Paulo, preciso te contar algo que aconteceu essa semana. E aí começou a falar, você se lembra do Maurício? Uma história boa dessa, qual é o nome dela, né? Depois vai Neide. Neide. Normalmente no livro eu uso codinomes. Então Maurício não se chama Maurício, mas um elogio desse, o Leandro. Ela vai gostar de ouvir. O Leandro, ele sabe, eu falei com ele, pedi autorização. Mas a gente prefere preservar um pouco. Claro. Então vamos manter a Neide e o Maurício por enquanto, para carregar o livro. E o Maurício, ela fala assim, Paulo, eu liguei para uma pessoa, você sabe que tinha uma posição aberta aqui de business partner para a área de RH, e a gente convidou o Maurício, que você sabe, ele foi gerente de restaurante, estava participando agora do processo para ser consultor de operações, então um garoto que muito esforçado, estava crescendo na organização, e aliás o sonho dele era trabalhar na área de RH, né? E eu havia conhecido ele numa visita que eu fiz ao sul do país. E o Maurício, ele representa milhares de ex-colaboradores do McDonald's que vêm da periferia, que vêm no McDonald's uma oportunidade, que aprendem muito no McDonald's e que são muito gratos por isso. Mas onde é que está a parte interessante dessa história? O Maurício recusou, não é que ele recusou, a Neide ligou para ele e falou, Maurício, depois de vários processos, várias pessoas entrevistadas, queria dizer que você é a pessoa escolhida, vai ser o novo cara aqui de recursos humanos para nos ajudar, sairá da sua cidade, se você aceitar o convite, e vai morar em São Paulo. Então dá uma pensada em tudo isso. Não, fiquei super feliz, já queria responder que sim, não, mas pensa, né? Consulta a sua família, porque é uma mudança, né? E aí passou uns 40 minutos, ele ligou para ela. E ela pensou, agora ele vai dizer que sim, tudo bem, já deve ter ligado pro pai, pra mãe, pra sei quem, vai dizer que, pô, que legal, né? Até porque ela o conhecia bem. E ele diz assim, Neide, eu preciso te contar um detalhe antes de prosseguirmos. Aliás, se foi um problema, eu entendo e tá tudo bem. Neide, eu sou homossexual.
A Neide repetiu, e daí? Ele falou, bom, eu não sei se você sabia, mas qual é a importância disso para a gente estar conversando? Neide, deixa eu te dizer uma coisa, demorou muito, tem uma questão familiar, para eu conseguir me entender, me compreender, me autoconhecer, que as pessoas depois na empresa aceitassem. Hoje eu tenho meu espaço, eu lidero as pessoas, mas foram alguns anos para chegar onde eu cheguei. E a verdade é que se isso for um problema, não será um problema, ela repete. E ele diz assim, não é que eu não vejo ninguém parecido comigo. Olha, é a coisa, a referência, né? A referência. Salvador, quando ela me contou essa história, eu comecei a chorar. Imagino. E eu comecei a chorar não só pela história, e no final deu tudo certo, né? Mas é porque eu me sentia responsável, e eu era o responsável, eu era o culpado. Eu estava à frente daquela organização já como CEO há 1 ano, e ainda não havia conseguido mudar algumas coisas, e esse garoto que era fantástico, que é fantástico, que me ensinou tantas coisas, achava que não era no lugar dele, que não via, quer dizer, eu realmente não estava fazendo meu trabalho. Bom, eu pedi um call naquele mesmo dia com o Maurício. E eu e a Neide entramos por vídeo. E pedi para que ele me contasse toda a história. Ele repetiu toda a história. Eu chorei mais ainda. E no final eu disse, Maurício, eu preciso de você. Eu preciso que você aceite a oferta. E estou me emocionando porque realmente foi assim. Eu preciso que você me ajude a mudar essa organização. Você tem algo que eu não tenho, que eu não conheço. Você tem um lugar de fala que eu preciso aprender com você. E ele veio, aceitou a oferta e hoje lidera a área de diversidade e inclusão do McDonald's. Então, realmente é uma história muito interessante em que a gente percebe muitas vezes, como CEO, que você pensa que está fazendo o seu trabalho. Mas por mais que eu sempre fui muito próximo do campo, havia coisas que eu ainda não havia conseguido mudar, né? Claro, até porque, cara, assim, a responsabilidade que eu acho que tem um líder numa grande organização nos dias que a gente está vivendo, ela é muito grande, porque todas as pesquisas que a gente acompanha sobre diversidade, principalmente a comunidade LGBT, né? Quer dizer, muitas vezes, a grande maioria, eles saem, vamos dizer, saem do armário antes no trabalho do que em casa. É mais fácil você comunicar para um chefe ou colocar um parceiro ou parceira no plano de saúde. Claro, porque tem alguém mais que está lá, então, né? Na família não tem, às vezes. A responsabilidade que tem a empresa, né? E outra, quando você fala, por exemplo, de empregar mulheres, quando essa mulher, eu vivi isso um pouco no Pão de Açúcar, né? Quando você pega uma caixa de supermercado, né? Que ela vem da periferia, naquela periferia que ela mora, tudo bem ela eventualmente apanhar do marido, tudo bem ela... Que coisa, né, cara? Né, coisa assim, hoje, mães solteiras, né, é a grande... mais de 50%, né, dos representantes dos lares, né? Então, ela vive já uma situação muito difícil. Aí ela chega no trabalho e hoje os grandes empregadores começam a... Olha, não, aqui você vai ser respeitada. Aqui, se alguém falar diferente contigo, você vai ser mandado embora. Cara, olha que responsabilidade, né? Num país como o nosso, que tem um presidente, um líder de um grande empregador, né? Principalmente que emprega a grande base da pirâmide. Primeiro né? emprego, muitas vezes, né? Putz, cara, eu acho que é uma responsabilidade, é uma honra, né? Eu acho que para mim foi uma honra, assim, de poder mover um ponteiro, né? Você contribuir para a sociedade. Mas também é uma responsabilidade que a gente tem, principalmente você que trabalhou em outros países, né? Quer dizer, a responsabilidade que a gente tem aqui no Brasil, ela é, né, multiplicada a quinta potência, né? E eu imagino que a sua experiência de Pão de Açúcar foi parecida com a minha nessas empresas que eu passei. De novo, foram várias, mas o McDonald's é a referência pelo tamanho dele. Muitas vezes o gerente de restaurante, ele faz o papel de um pai ausente, de uma mãe ausente. Claro. Explicando conceitos básicos como a importância da escovação de dentes, do uso do fio dental, né? Então, acho que tem uma função social importante também e a empresa tem que prepará-los para isso. Claro. Você falou da mentoria reversa e você contou essa história belíssima do Maurício. Por isso. Eu vou propor a gente fazer um break aqui e chamar o nosso quadro Momento Work in Progress. Paulo, você contou a história do Maurício e você falou que aprendeu muito com ele.
Você hoje não está numa posição executiva, mas você é um executivo e certamente você está aprendendo coisa nova o tempo todo. Isso me faz pensar no nosso momento Work in Progress, que é um oferecimento da Stay Previdência, em que a gente sempre pergunta qual é o teu momento Work in Progress, ou seja, qual é o projeto que você está envolvido, pode ser na sua vida profissional, na sua vida pessoal, que ainda não está do jeito que você gostaria e você está trabalhando para aprimorar. Primeiro, não estar nessa posição executiva é uma decisão pessoal, ainda que os headhunters não compreendam e me liguem. Mas tem tudo a ver com isso aqui que está na minha mão, tá? Então, que para quem não está vendo é o livro dele. É o livro, está sendo um sucesso, recebo elogios. Eu já li ele 3 vezes nessa última viagem. Fui mais uma vez para a ITBS, fui fazer mais um curso há 2 semanas agora de mentoria e coaching. E quando voltei, eu li mais uma vez. E aí eu falei, cara, dá para ser melhor. E eu já estou trabalhando num segundo livro, que se tudo der certo, sai no próximo ano. Aí, Ali, você não queria um furo de reportagem? Olha, finalmente temos um furo de reportagem. E vai ser melhor que esse, porque tem algumas coisas que eu quero melhorar. Né? Sobre o que você estaria falando? Não, obviamente está dentro da mesma linha. Eu fui... Esse livro, ele nasce, a introdução eu fui tomar um café com uma grande executiva, almoço, com uma executiva, Dani, e a Dani falou assim, quando você fala desse negócio de liderança, parece algo simples, mas não é, porra. Eu falei assim, não, é sim, né? E aí eu falei, vamos escrever o livro. Até porque para mim também não era, né? No Breaking Bad, Breaking Good. Breaking Good. Breaking Good. Lá atrás também não era. Lá atrás eu tinha as minhas inseguranças, eu colocava uma armadura para pessoas não perceberem as minhas fraquezas. Hoje eu descobri que terceirizar as minhas fraquezas é a melhor coisa do mundo. É um dos capítulos do livro. Legal. E aí a semana passada, veja, eu tô tomando café, esse sim, com um executivo que eu ajudei a se desenvolver também, tá assumindo agora um dos países como diretor do McDonald's. E ele falou assim, eu li o livro, adorei, mas só tem 10% que você me ensinou. Aí eu falei, pô, essa é a introdução do próximo livro, né? Então ele vai ser mais didático em termos de faça isso, faça aquilo, isso funcionou. Que legal. Esse foi então o nosso momento Work in Progress. Paulo, eu não sou jornalista, mas eu estou aprendendo muito com a Lê. E, pô, tá lendo a tua história, conhecendo o teu currículo, infância humilde, trabalhou em trocentos países, liderou empresas. Como é que isso aconteceu, cara? Quer dizer, de onde é que veio essa base? Né? Você veio de uma infância super humilde, foi estudar em Harvard. Tem um buraco aí que eu não... Que seria legal você explicar pra gente como é que aconteceu isso, né? Eu costumo dizer assim, não interessa de onde você veio, mas sim para onde você vai. Não que eu soubesse exatamente para onde eu iria, mas tem algumas histórias interessantes, porque obviamente para você ir para outros países, você tem que falar outras línguas. Então, quando eu estava no Exército, eu só falava português. Falava bem, mas falava só português. Aliás, tinha lido o manual de redação de estilo do Estadão, da Folha, todos aqueles, né? Coronel existia, aquele comandante, ele exigia, né? Mas aí eu saio do Exército, vou procurar programas de trainee. E uma das empresas que eu me candidatei era a PepsiCo, né? Só que era aquele programa que são 3 vagas para ir para fora, o resto fica no Brasil. E aí eu tô indo bem no programa, porque eu tô indo bem nas entrevistas, passa por operações, recursos, aquelas 15 entrevistas, me coloco na frente do CEO. A entrevista ia bem, já tinha durado 1 hora, eu sabia que ia bem, né? Senão 15 minutos primeiro eu já teria me tirado. Oswaldo Setuen, grande amigo meu hoje, argentino, algum defeito ele tinha. E aí, o Oswaldo no final, imagina, eu entro na sala, aquela sala pé direito alto, madeira escura, ar-condicionado, tudo, cara de gravata. E eu já tinha passado, já tinha suado bastante ali, mas ele não percebia. De repente, ele lança a seguinte pergunta. How is your English? Aí Deu ruim. Deu ruim. Deu curto-circuito. Eu falei, Oswaldo, deixa eu te pedir uma coisa. Eu acho que eu não estou preparado ainda. E eu só tinha feito inglês de escola pública. Que é o basicão. The books on the table, please close the door. Present continuous é o máximo que a gente aprende lá, né? Verb to be fica ali. E aí eu falei assim, cara, e vou falar, eu acho que não tem outra palavra para definir. Por dó, por pena. O Oswaldo olhou para mim e falou assim, cara, você tá pedindo um prazo? Volta daqui 1 semana, porque tem que te mandar para os Estados Unidos. Mas tá tudo bem, senão você vai ficar aqui no Brasil, tá tudo bem. E já era muito legal, cara, ser um programa de trainee do Brasil. Eu saio dali, vou para... Lembra que eu morava em Carapicuíba? E eu sabia que em Alphaville, né? Que é perto, mas é bem diferente uma coisa da outra. Sim. Que em Alphaville tinha uma boa escola de inglês, uma excelente escola de inglês, né? Pode falar o nome da escola de inglês? Opa. Que é o CEULEP.
E aí eu vou pra lá. Se a escola gerou esse executivo, Não, tem que falar, cara, né, pô? eu já conversei com o pessoal, a gente tenta achar, eu vou te falar o nome agora. Legal. Aí eu passo pela recepcionista, falo, quero falar com o diretor da escola. Tô com um problema. Tô com um problema. Vem esse diretor e eu explico a história pra ele, ele fala assim... Não, nós temos a melhor metodologia, os Isso. melhores professores, então você fique tranquilo. E qual é o prazo que nós temos? 3 anos. Eu fiz assim, cocei a cabeça e falei assim, cara, a gente tem uma semana. É. Aí ele riu e falou, meu, você tá louco, bicho. Aí eu falei, não estou louco. Aliás, Johnny é o nome dele, nunca vou esquecer esse nome. Johnny, eu conheço a sua reputação. Mentira, eu não conhecia. Tá? Mas eu conheço a sua reputação e eu sei que você pode me ajudar nisso. Sabe quando o cara fica olhando pra você assim por 5 segundos? O que eu vou falar Que com pra esse você louco, parece né? uma eternidade, assim. Ele não respondia nada. De repente falou assim, deal. Eu falei, o quê? Falou, deal. Nem o Dio. Deal, não sabia, né? Bateu no peito. E quando o cara bate no peito, Salvador, aí não tem jeito. É. Você vai fazer comigo. A partir de amanhã, você vai chegar às 7 da manhã, você vai comigo até... Vamos fazer um breakzinho, vamos fazer um intervalo, 1 hora. Nós vamos almoçar, porque vai que o cara... Olha o cuidado que ele teve. Olha esse profissional. Cara, esse cara já mudou a minha vida. Claro, O Johnny mudou a minha imagina. vida. Pena que eu não encontro ele pra contar essa história. E aí, uma semana depois... Ah, bom, esqueci dessa parte. Aí eu saía dali, depois do almoço, porque ele queria me ensinar que era fork, knife, o nome das comidas e tudo mais. Vai que o cara te leva pra almoçar. Claro. Ele falou assim, você vai levar aqui essa pra tua casa. E ele me emprestou a tecnologia mais moderna da época. Sabe qual é, Salvador? Fitas cassete. Fita, cacete. Walkman, fita cassete. Olha só. E falou, se alguém te falar em inglês, você responde em português. Aí minha mãe no final do dia falou assim, meu filho, venha jantar. Eu falei, I'm not hungry, mommy. Não, ao contrário, se alguém falar com você em português, você responde em inglês. Falei, exatamente. Você fala, e cara, e entrei numa imersão que era o que eu podia fazer. Entendi. Uma semana depois eu volto. Eu tava preparado para responder qualquer pergunta que ele fizesse. Foi 1h30 e ele não acreditou, caiu o queixo do cara. Olha só. E aí ele chamou, uma semana depois, porque ele falou, eu não vou assumir essa bronca sozinho, chamou aquele vice president de recursos humanos que veio pro Brasil. HR, CHRO, né? CHRO. E o cara veio, me entrevistou, falou, tá pronto, pode ir. Qual era o lance? Eu não fui contratado por ter o melhor inglês, mas eu fui contratado por contrariar a lógica. Qualquer um teria desistido, qualquer um, bom, mais pessoas também, mas a maioria das pessoas teria desistido e falou assim, cara, não é claro. pra mim, e tá tudo bem, eu vou ficar no Brasil. Mas, cara, fiquei 3 meses nos Estados Unidos. 3 meses depois, cara, já tava falando muito melhor e continuo aprendendo até hoje. E eu gostaria de uma pergunta, você falou do CHRO, né? Você nunca foi diretor de RH, né? Você não tem essa mancha no seu currículo, né? Não, Olha como Como eu, né? o nosso público é Como eu, basicamente... não, como eu, né? gostaria Eu tô de brincando. ter sido, aliás, tive... A RH sempre foi o meu grande parceiro. Então, isso que eu te perguntaria, para quem está nos ouvindo, o que você... o que seria um excelente CHRO, um grande CHRO? O que você... Com a experiência que você já teve, o que você recomendaria hoje que um CHRO? eu que tive seria um grande diretor de RH hoje Eu pra tive você? diretores de RH, mulher, homem. Primeiro, acho que não existe nenhuma preferência nesse sentido, tá? Eu acho que tem muito mais a ver com ele entender realmente que ele está ali para criar processos que garantam que não exista mais nessa organização patotinhas, favorecimentos, programas realmente em que as pessoas acreditem, mas isso tem que ser em parceria sempre com o CEO. E eu sempre fui um parceiro e essa área foi sempre... Essa área e a área de comunicação, que muitas vezes está dentro do RH. Claro. São essenciais, estratégicas, altamente estratégicas para mim. E eu percebo nas conversas, às vezes, que eu tenho atualmente com muitos diretores de RH, porque eles me chamam muito para falar em congresso e tudo mais, que ele está sozinho nesse mundo. Que muitas vezes ele tem um CEO e outros diretores que quando a empresa apresenta um clima organizacional ruim, ou os indicadores do Great Place to Work não estão atendendo aquilo que ele gostaria de estar, não está no ranking que queria, ele culpa, entre aspas, a área de RH. E eu lamento que isso ocorra, porque a principal culpa é do CEO. E o livro, quando eu escrevo, eu também penso muito nessa cadeira de RH. Como é que eu posso ajudar essas pessoas que tanto me ajudaram? E para mim, é uma das áreas, e talvez a mais estratégica que existe na organização. Eu quero aproveitar que você está na cadeira, você sentou momentaneamente na cadeira do diretor ou vice-presidente de RH para chamar o nosso momento LG. Paulo, esse é o nosso momento LG, lugar de gente, onde a gente pergunta para o nosso entrevistado
né? Aquela brincadeira, se você tivesse um pote de ouro, tivesse recursos ilimitados, né? O que você hoje recomenda para um CEO, para um CHRO? Onde é que você acha que a gente colocaria esse dinheiro? Né? O que você acha que te preocupa hoje quando você olha as organizações e que, óbvio, recursos limitados ninguém, né? Nunca ninguém tem, mas onde você acha que é esse ponto importante aí das organizações gastarem energia no mundo que a gente está vivendo hoje? Salvador, ainda que eu talvez tenha aparecido nessa conversa de hoje mais um cara de gente, e sou, né? A minha formação acadêmica original é em tecnologia. Depois eu fiz, inclusive, pós-graduação no Mackenzie na área de tecnologia. E eu vivi... A gente depois vai saber, quando acabar, o que ele não fez. Né? Vai ter, depois a gente vai gravar um outro. Olha, o que ele não fez? A gente vai tentar fazer uma lista, né? Porque, pô, o Paulo é... eu sou early adopters, né? Esse meu telefone aqui já é a última geração, já é duplo e tal. E toda vez eu tô indo à frente disso porque eu gosto, né? E hoje eu uso 3 ferramentas e agentes diferentes de inteligência artificial. E eu não tenho nenhuma dúvida, eu que vivi os diferentes turning points no mundo da gestão, da tecnologia, da internet e tudo mais, que hoje a grana tem que ser colocada em que as pessoas sejam capacitadas no uso apropriado de inteligência artificial. E aí não estou falando de ChatGPT, eu estou falando realmente de como é que você traz isso como uma vantagem competitiva dos seus profissionais. As pessoas que não se interessarem por isso agora, meu irmão, você não vai dar certo mais nesse novo mundo, porque realmente o que você consegue de diferenciação em termos de produtividade, de assertividade, é tudo muito mais rápido, mas tem que saber usar. E aí eu estou falando até de programação, de coding, tá? Uhum. Você tem que saber usar aquilo. Quem está fazendo um excelente conceito, trabalho... né? Eu tive uma conversa com o Diego recentemente do iFood, a gente está fazendo algumas coisas juntas lá, e ele falava sobre isso. Cara, eu estou capacitando as pessoas e o cara que hoje fica, não, mas eu não estou interessado nisso, eu vou ser sincero com você, você não vai ser promovido nessa empresa. Uhum. Porque esse é o caminho que inevitavelmente vai. Mas o bom uso, volto a insistir, da inteligência artificial. E não para ficar fazendo plágio de alguma coisa aí, tá? Claro. Esse foi nosso momento LG, lugar de gente. Paulo, você estava falando, né, que você gastaria o seu potinho de ouro em AI, né? Você recomenda. Mas você senta hoje no board de várias startups que você investe, é advisor, já sentou em conselhos, foi CEO. O que você acha? Quais são esses faça e não faça, né? Do's and don'ts que você acha que as empresas hoje poderiam seguir? Ou o que as empresas hoje estão errando, né, na implementação da AI, na adoção da AI? O que você acha que você recomendaria? Pô, não vai por aqui, que isso aqui acho que não vai gerar, vamos patinar ainda muito. Acho que é por isso que eu falei, Salvador, sobre o bom uso, o correto uso da AI. Primeiro, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Mas esse é o problema, é aí que eu acho que quero chegar. Porque virou obviamente... a palavra da moda, mas acho que diferente de outros modismos... O pessoal brinca que isso aqui é um projeto aprovado internamente, só põe AI na frente, né? Exatamente, já está aprovado. Vai passar na frente. E esse acho que é o problema. Ninguém sabe exatamente, e por falta de compreensão do que é isso, qual é a estratégia por trás. Então o pessoal coloca como uma ferramenta, coloca numa área para dizer que fez tal, mas os estudos demonstram que a grande maioria das empresas não sabe exatamente qual é a estratégia, como é que isso se acopla à estratégia da organização. Então acho que é um trabalho em conjunto em que acho que CEO e diretores precisam primeiro desse letramento do que é aquilo que pode entregar para ele poder encaixar corretamente dentro da sua estratégia. Acho que essa é a principal crítica. Legal. Não ver isso como... Porque, diferentemente de outros modismos, esse não veio só para passar alguns anos com a gente embora. Esse ficará. Né? E você que é um aprendiz ávido, né? Você aprendeu inglês em 7 dias. Fiquei famoso em aprender, não sei. Que dicas você daria para outros executivos de se fazer esse letramento em AI? O que você vem fazendo? Você falou que você utiliza alguns agentes no seu dia a dia. Eu adoro humanos. Como é que você está se preparando aí para esse futuro do trabalho?
Eu acho que, diferentemente da nossa formação, quando éramos jovens lá atrás, tudo era muito escasso, né? Peraí, não, nós éramos mais jovens, né? Mais jovens, né? Quando éramos mais jovens, Isso. tudo era muito escasso. Hoje em dia, cara, você tem tanta coisa boa por aí, então é uma questão de realmente se interessar, buscar. Até de novo, você pode perguntar pro seu, eu prefiro humanos, mas o seu chat GPT e dizer para ele quais são os melhores, ele vai te trazer pro ranking, quem foi, quer dizer, aí você vai dedicar tempo. Mas curiosidade é a principal virtude que todas as pessoas que querem ser bons profissionais deviam ter, e agora mais ainda. Então, seja curioso. Legal. Muito bom. De novo, aqui é aquele problema bom, a conversa Isso. está ótima, mas a gente tem um compromisso de não fazer episódios Tem uma longuíssimos. lista aqui de coisas para o próximo. Vários, mas você já combinou que estará de novo aqui com a gente. Vai ficar outras perguntas para um outro momento. E só para terminar, contar o livro, né? O nome do livro, Seja o Líder que Você Gostaria de Ter como Chefe. Paulo Camargo, editora Gente, na livraria mais próxima de você. Aliás, fiquei feliz. O pessoal começou a reclamar, Paulo, mas eu tô entrando na Amazon, acabou. Semana passada tinha acabado o estoque na Amazon, negócio. mas já voltou, já voltou. Problema bom de ter, mas já voltou. Muito Legal, bom. Paulo, maravilha. muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Adorei a conversa e espero que você que nos assistiu e nos ouviu goste também. Até a próxima. A gente vai pro debriefing. Rapaz, mas que papo bacana, né? E divertido também. Muito, muito legal, muito bacana. Eu acho que, assim, de coisas que me marcaram, quer dizer, ele tem uma trajetória fantástica, né? Esse livro, eu acho que acho que todo mundo deveria ter oportunidade, né? De ter essa experiência de ler esse livro, acho que é muito legal. Mas me marcaram, sempre eu procuro pegar 3 coisas que eu acho que me marcaram. Uma, até por a experiência do Exército, a experiência de gerenciar varejo, ele fala muito o tempo inteiro em execução, né? Falam de execução é importante, então, mas ele fala dos executantes, né? Que às vezes a gente se esquece, né? Então, essa coisa da importância do porquê, que, de novo, todo mundo sabe, tem Simon Sinek que fala, mas às vezes ele traduziu, acho que de uma maneira simples, né, a importância de você focar no executante. E uma outra coisa que eu acredito muito é nesse efeito multiplicador, né? Quando você trata uma pessoa como se fosse única, um presidente de uma companhia, como aquilo pode permear através na cultura da companhia. Eu acho que isso foi muito legal. A outra coisa, eu acho que ele vários outros que passaram por aqui, de sucesso, executivos de sucesso, falam muito da curiosidade como uma grande competência do mundo que a gente está vivendo. E o Paulo, né, aprender inglês em 7 dias, guerreiro, né? Então, essa coisa da curiosidade, eu acho que a gente está num mundo onde realmente é a competência dos super-heróis, né? A competência que a gente tem que desenvolver. E o terceiro, que eu acho que explica o sucesso dele, é a autenticidade, né? Até da brincadeira do Breaking Good, né? Ele até conta, né, que isso vai... Hoje, quando você olha para trás, eu também, né? Quando tu olha no momento duro, né? Talvez a gente não dê valor naquele momento duro, né? Talvez os 5 anos de exército, quando foram os 5 anos, foram muito duros, né? Como ele falou, foi punido e tal, não sei o quê, mas, cara, como isso gerou, foi importante para ele, como ele traz essa autenticidade, ser um líder autêntico, né? Olha, cara, eu sou isso, né? Gostei muito da expressão que ele falou de terceirizar o problema, né? De terceirizar as fraquezas, né? Esse conceito de envolver as pessoas de uma maneira franca, de uma maneira honesta. Então, um senhor líder, um senhor exemplo aí de liderança, né, no Brasil, muito bacana. Assim, dessa questão da autenticidade, tem um ponto que me toca de uma certa maneira, que é quando ele repudia a ideia do ser bonzinho, do chefe bonzinho, do líder bonzinho, que ele diz que no limite essa pessoa tem que ser demitida porque ela não vai entregar o resultado esperado. Assim como a gente falou também do alta performance que destrói valor, né? Quer dizer, estão no mesmo pacote, talvez mas tratados de maneira dois diferente. extremos que estão dentro daqueles quadrantes que você apresentou. Eu digo que isso de alguma maneira me toca porque meu primeiro livro
chama-se Felicidade S.A. Que não é um livro de autoajuda, mas muita gente acha que é, e muita gente com excelentes fontes, inclusive, né? E tem muita gente que acha que essa preocupação com felicidade, com essa agenda mais soft, ela é problemática. É algo pequeno, né? É pequeno e talvez prejudicial, ou é só fachada, ou não traz resultado. Se você pegar o que ele contou hoje e a carreira que o Paulo teve e tem, e certamente terá, eu acho que isso prova que essa não é uma agenda menor e essa não é uma agenda de ou felicidade ou resultado, ou ser humano ou ser produtivo. É sempre uma coisa e outra, não uma coisa ou outra. Perfeito. Então, essa talvez seja, não vou dizer uma lição, mas essa é uma ideia. É uma ideia que eu acho que fica para mim desse episódio. Não, muito legal. Foi uma aula hoje, e para quem está nos assistindo, né, executivos e tudo, o Paulo, ele também faz palestras, né? Ele também tem feito palestras, contado um pouco da experiência do livro dele hoje nas empresas. E para quem quiser seguir o Paulo, ele está nas mídias sociais como Oi Paulo Camargo. Oi Paulo Camargo. Então, se quiser buscar no LinkedIn... Sobretudo no Instagram, ele é muito, muito presente no Instagram. Tem todas as informações lá e você pode fazer contato com ele através de Oi Paulo Camargo, né? Maravilha, com isso encerramos mais um Work in Progress. Lembrando sempre, o Work in Progress tem oferecimento de LG Lugar de Gente, de Stay Previdência, com apoio de iFood Benefícios. Espero que vocês tenham gostado tanto do episódio de hoje quanto nós gostamos. E em breve tem mais um chegando por aí. Obrigado. Até a próxima.